Você que se liga na Globo, nós estamos de volta ao estádio do Pacaembu, do clássico dos 70 milhões de torcedores espalhados por todo o Brasil. E o Corinthians, que hoje completa 103 anos, são muitas homenagens, os bandeirões feitos dos grandes ídolos da torcida corintiana, espalhados esses bandeirões por todos os na beira do campo, como se fosse uma volta olímpica, pendurados os bandeirões nos alambrados. Olha aí o Sócrates, por exemplo, Dino Sani, que maravilha. Vamos ver Baltazar, o cabecinha de ouro, Casagrande, nosso Casão, ali ao lado do Carlitos Teves, Rivelino, algumas das estrelas históricas dos 103 anos de vida do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos direto para os nossos repórteres no Pacaembu, começando pelas principais informações do Coringão. Boa tarde, Mauro Naves. Boa tarde, Luiz Roberto. Boa tarde a todos. Muito satisfeito com o setor defensivo. O Tite se preocupa agora com o ataque. Anda marcando poucos gols. Inclusive, por isso, optou hoje por Romarinho no lugar de Danilo, que está suspenso. Espera que isso melhore com Guerreiro, Romarinho e Alexandre Pato. Eric Faria. Oi, Mauro, boa tarde a todos. A escalação do Flamengo é a mesma que iniciou o segundo tempo contra o Cruzeiro, com o Paulinho improvisado na lateral direita e Luiz Antônio no meio. Perguntei ao Mano Menezes, escalação ofensiva para jogar fora de casa? Ele falou, é o que tem, chefe. Luiz Roberto. Escalações então para você, começando pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. 103 anos hoje, no dia 1º de setembro, fundado no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Cássio, número 12, aí a defesa tem número 21, Edenilson. Os zagueiros são Felipe, número 28, no lugar do Paulo André, suspenso. Gil, número 4, e o Fábio Santos na lateral esquerda, número 6. Os dois volantes do Corinthians, o Ibson, número 18, e o Ralf, número 5. Os três meias corintianos, Romarinho, número 31, Douglas, número 10 e Alexandre Pato, vestindo a camisa 7. E Guerreiro, o autor do título, do gol do título mundial, veste a camisa número 9, essa escalação escolhida pelo Tite. Vamos confirmar a escalação do Clube de Regatas do Flamengo agora. Jogadores reunidos aí, o Flamengo vai a campo com a seguinte equipe. Felipe. Na lateral direita, Paulinho, número 26. Os zagueiros são Chicão, número 3, e o Wallace, 14. Completando a defesa, João Paulo, número meia dúzia. O meio de campo, então, tem Luiz Antônio, número 15, João Paulo, número 16, perdão. Luiz Antônio, número 15, Elias, número 8 e André Santos, 27. No ataque, Rafinha, número 7. Carlos Eduardo, número 20. E com a 19, o Marcelo Moreno, fechando assim a escalação escolhida pelo técnico Mano Menezes, que é mais um ex-corintiano que enfrenta o ex-clube pela primeira vez. Apita o jogo, Wilton Pereira Sampaio, com Altemir Hausmann, José Antônio Chaves Franco como assistentes diretos e os assistentes de linha de fundo, o Leandro Hermes e o Antônio Denival de Moraes, completando assim o quinteto de arbitragem para o jogo desta tarde aqui no Pacaembu. Tudo pronto, vai começar. Autoriza Wilton Pereira Sampaio. Bola rolando, está valendo no Pacaembu. Corinthians e Flamengo pela 17ª rodada do Brasileirão para você. Aí está jogando o Ralf. Primeira falta do jogo cometida ali pelo Carlos Eduardo. O juiz entendeu que não. Jogo que segue. Aí é o Elias. De novo chegou o Ralf, fez o corte, trabalha com Alexandre Pato. Elias na marcação, desarma, toca no Luiz Antônio. Aí Carlos Eduardo vira o jogo, desafoga aquela região do gramado ali. Buscando lá na esquerda o João Paulo. Proteção do Gil, vai saindo tranquilo o Cássio para ficar com ela. Eu estou com o Júnior, com o Renato Marcília, que são os nossos comentaristas aqui no Pacaembu. Começar pelo Júnior. Corinthians e Flamengo é sempre um clássico especial e hoje com ingredientes espetaculares. Aniversário do Corinthians, gramado um tapete, domingo de sol, tá tudo perfeito para um jogão. Júnior, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos. O apelo existe sempre, né? Principalmente porque se trata das duas equipes, dois clubes com mais torcedores. Nós temos o Flamengo hoje jogando, Luiz, com a equipe que terminou o jogo contra o Cruzeiro. A necessidade fez com que esse jogador que está com a bola, o Paulinho, fosse usado e entrou muito bem, né, no segundo tempo no jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Naturalmente o Corinthians dentro de casa, a gente já viu, até o Mauro falou, né? A escalação ela é ofensiva com o Romarinho, o Guerreiro e o Pato. Carlos Eduardo no João Paulo.
Olha a espirrada, Guerreiro pressiona, Carlos Eduardo recomeça com o Wallace. Outro ex-corintiano que está de lado invertido hoje. Trabalha com Elias. Elias para Rafinha. No começo com o Mano Menezes não teve muitas oportunidades. O Rafinha não ficava nem no banco de reservas. Aí fez uma grande partida contra o Cruzeiro, está mantido no time. Guerreiro recupera para o Corinthians. Aí toca mais atrás. O movimento é com o Y. Aí é um ex-rubro-negro atuando com a camisa corintiana. Edenilson faz o levantamento para o Guerreiro. A bola é boa. Guerreiro preparou para o Douglas. Devolveu para o Guerreiro. Arrumou, tentou o cruzamento. Mas o bandeirinha está marcando o impedimento do Guerreiro. Houve um excesso de preciosismo do Douglas. É para chegar ajeitando e batendo para o gol essa bola. Ele quis devolver para o Guerreiro. Ele tinha que tentar a finalização, né? E a bola do Guerreiro foi ótima para ele. E na sequência foi marcado o impedimento. Renato Marcília, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, amigos da Rede Globo. Um grande clássico, um bom árbitro. O Wilton Pereira Sampaio marcou esse impedimento marcado corretamente pelo José Franco Filho, pelo menos na nossa opinião aqui, um lance difícil. O Wilton que acompanha o lance de perto. Tem um bom preparo físico, mas vem oscilando ao longo do campeonato. É árbitro da FIFA. É uma grande oportunidade para ele se mostrar mais uma vez o Brasil todo, né? O maior clássico, digamos assim, em termos de torcida do futebol brasileiro. Aí o Wallace faz uma tarde bem quente em São Paulo. Temperatura beirando os 30 graus aqui no Pacaembu. Carlos Eduardo no meio para Elias. André Santos. Tenta jogada individual, faz bom drible. Chega Ralf, chamado de pitbull pela torcida. Exatamente por conta desse espírito de chegar em todas. Ele fez o desarme, não deu sequência ao time do Corinthians e o lateral favorece o Flamengo. Sobre essa questão do tamanho do jogo que o Júnior lembrou aí no início da nossa transmissão, o Elias, depois do jogo contra o Cruzeiro, ainda estava meio machucado, falou: você joga, Elias? Ele falou: quem quer ficar de fora de um jogo desse? É como pergunte a um jogador da Espanha se quer ficar de fora de um Real Madrid, Barcelona, por exemplo. Vou jogar, vou jogar. Tá aí o Elias hoje em campo, capitão do Flamengo. Dá bem a dimensão, né, da importância, da expressão deste Corinthians e Flamengo, que ainda não se enfrentaram numa decisão importante de título, né? E vive essa expectativa. Aliás, esse ano temos a possibilidade de ir, por exemplo, na Copa do Brasil. A falta marcada sobre o Carlos Eduardo ali favorecendo o Flamengo. O Douglas chega, fica meio que marcando a bola para evitar uma cobrança rápida. Vai lá o Chicão. Chicão reclama do posicionamento ali do Douglas. Eles ficam trocando bola entre eles ali. Observe lá o Douglas. É mais para lá, Chicão. Não, é mais para lá. Bota aqui, não boto. Não sai da frente. Bola tocada para o Paulinho. Protege ali pela direita. Chega o Ralf. No espírito do camisa 5 do Corinthians, dá de bico, a bola vai saindo em lateral. Aí você vê o Ralf, goleiro Cássio com a sua faixa já tradicional ali, o sol atrapalhando o Cássio nesse momento. Elias tenta o levantamento buscando Marcelo Moreno. Está marcado o impedimento do camisa 19 do Flamengo. Além de Corinthians e Flamengo, nós temos então a bola rolando por essa 17ª rodada. São 3 jogos que acontecem simultaneamente no mesmo horário, né? Os jogos são Botafogo e São Paulo, jogo no Maracanã. São Paulo venceu o Fluminense, o Botafogo querendo se manter lá no G4. Teremos ainda Vitória e Criciúma. E também às 16 horas pelo horário de Brasília, Coritiba e Internacional. E apenas uma partida que fecha a rodada às 18h30, 6h30. O Cruzeiro recebe o Vasco, líder do campeonato. O Cruzeiro cada vez mais pressionado, especialmente pela vitória ontem do Grêmio, pela vitória do Atlético Paranaense. Mas é o Cruzeiro recebendo o Vasco no Mineirão, fechando a rodada. Aí Paulinho, na direita Rafinha, cruzamento, Paulinho dominou, tentou girar, bateu pro gol, jogou sobre o gol. Paulinho vai fazendo o que se espera dele, né? Um jogador de meio, de velocidade, escalado na lateral, se apresentando e muito no ataque, Júnior. A parte ofensiva, Luiz, eu acho que não é problema, né? Talvez a dificuldade que o Paulinho tenha seja exatamente na hora de defender. Eu estava reparando o Corinthians aqui, mesmo jogando com 3 atacantes, né? Romarinho, Guerreiro e o Pato. Romarinho e Pato acompanham os laterais até o final da jogada. Quer dizer, então, teoricamente, você não tem 3 atacantes lá na frente. Você toma somente o Guerreiro para servir de referência. E o Paulinho fez exatamente o que o Tite quer que o Edenilson faça. Já mandou 2 vezes o recado. Avisa o Edenilson que é para ele se mandar para o ataque. E agora é a vez do Paulinho marcar o Pato ali. O Pato chega pressionando, botou a mão nas costas do Paulinho. É falta. E o juiz está marcando a falta. Nessa correria, então, o jogador que se sente tocado, normalmente ele ajuda, né? Ele dá aquela desabada. E a gente tá vendo o primeiro lance. A jogada do Guerreiro. Ele já estava impedido.
porque depois na sequência não estava. Não estava, mas no primeiro ele já estava em posição irregular. Ô Luiz, Diga. o Mano trabalhou no Corinthians, o Tite substituiu o Adilson, que entrou no lugar do Mano. Os dois são gaúchos e eu acho que frequentam o mesmo estilista. Estão vestidos iguaizinhos aí, o Tite e o Mano. É mesmo, é? Porque o Tite costuma usar as cores do time que dirige, né? Foi o Mauro até que reparou. Calça antes do preta jogo. e blusa cinza. É, a calça preta e blusa cinza. Daqui a pouco a gente vai buscar para mostrar e fazer a comparação para você que está em casa. Edenilson. Jogada é com o Y. De novo no Edenilson. Protege, chega marcando. Conseguiu tocar o André Santos. Bola espirrada, fica no Y. Y que diz que é muito difícil conquistar a torcida corintiana. Douglas para Pato. Pato recebe, o Guerreiro está aberto na esquerda. Pato já viu. Totozinho pro Guerreiro, aí domina o peruano. Paulo Guerreiro bota na frente, protege com o corpo no fundo, cruzamento. Fábio Santos bateu pro gol, chegou para fazer o corte rasgando de lá. Num primeiro instante o Wallace sai jogando o Flamengo com o Rafinha. E a falta do Fábio Santos em cima do Rafinha, marcada pela arbitragem favorecendo o Flamengo. Paulo Guerreiro e suas inúmeras tatuagens. Torcedor do Corinthians não para de gritar. A faixa identificando ali o torcedor que vem de Maringá, estado do Paraná. São diversas cidades, está um dia muito especial, está muito gostoso realmente para um domingo de futebol no Pacaembu. Carlos Eduardo para Rafinha. Tentou o cruzamento, Moreno vai chegando para fazer o corte, o Felipe. É a incumbência de substituir o Paulo André, que vem jogando e jogando muito bem na zaga do Corinthians. Está suspenso o Paulo André hoje. A exemplo do Danilo. Lateral para o Flamengo do lado direito. Vai lá o Paulinho na cobrança. Trabalhando mais atrás. Recebe Carlos Eduardo. Elias. De novo no Carlos Eduardo. Tentou a bola para André Santos. João Paulo passa na esquerda. Chegou na marcação. O Felipe atropelando ali o André Santos. O Wilton estava em cima e marcou a falta. A gente está vendo aí o Felipe. E a entrada. A nossa super câmera lenta como foi. Ó. Alguma dúvida aí, Marcília? Nenhuma, né? Falta muito visível. Aí o Romarinho, mais uma oportunidade. Hoje, na verdade, Romarinho, Pato, Emerson Sheik, o próprio Danilo. Existem os dois titulares, né? O Danilo, por exemplo, é um deles. Mas é um revezamento quase que constante. André Santos, rolando para o João Paulo. Experimentou, jogou a bola sobre o gol. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, aqui é Brasil, aqui é Volkswagen. Jogando o Romarinho. Pressão do Moreno, a bola ficou no Ibson, Totozinho, Luiz Antônio recupera. Aí trabalha no João Paulo para Moreno. Moreno buscava o Carlos Eduardo, vai lá Felipe. Antecipação, faz o corte, sai jogando com o Romarinho. Tentou uma finta em cima do João Paulo, fez a leitura correta, tentou a jogada lá pelo meio. Não conseguiu o domínio do Carlos Eduardo, a bola vai ficando tranquila lá para o Cássio. Goleiro do Corinthians tranquilo fazendo a defesa. E você, internauta de todo o Brasil, vou te convidar a participar de uma enquete hoje, durante a transmissão de Corinthians e Flamengo. Como hoje nós temos vários jogadores em posições invertidas em relação aos últimos anos, né? Jogadores que atuavam no Corinthians estão no Flamengo e vice-versa. Então a gente vai abrir uma enquete para você participar com a gente. Queremos saber a sua opinião e no finzinho do jogo nós daremos o resultado para você. O jogador deve comemorar quando faz gol contra seu ex-time. É uma enquete. Participe conosco. Por exemplo, se o Elias fizer um gol no Corinthians, deve comemorar? Se o Y fizer um gol no Flamengo, deve comemorar? Qual a sua opinião? Participe conosco. São vários outros exemplos, né? São 6 jogadores que estão no Flamengo, além do Mano Menezes, 6 jogadores que estiveram no Corinthians, e no Corinthians estão 5 rubro-negros. Em campo apenas o Ibson. E aí, Júnior, comemora ou não comemora? Tem que comemorar, Luiz. Já fez história, começa a fazer uma nova história, né? Eles trocam tanto de time, se não forem comemorar, vão comemorar quanto? Aí está jogando o Gil. Edenilson. Os primeiros movimentos aqui no Pacaembu, 11 minutos do primeiro tempo. Ibson tentou passe lá na esquerda buscando Alexandre Pato. Paulinho está na marcação, Pato deixou a bola quicar, não dá para alcançar, o lateral favorece o Flamengo. E a roupa é parecida mesmo, rapaz, olha lá.
Os dois estão... Eles combinaram, não é possível. Os dois de calça preta e camisa cinza. O estilista deve ser um sapato igual também, Mauro? Tem isso, é? Parecido. É preto, mas não é igual, não. É o preto para combinar, né? Edenilson, cruzamento para Romarinho. Chegou bem o Wallace. Rasga, faz o corte. Ibson se esforça para evitar a saída pela linha de lado e recomeça trabalhando com o Douglas. Tá fininho o Douglas. Douglas no Ibson. Ibson pro Edenilson. Edenilson aprofunda. Boa bola pro Romarinho. A marcação é do Wallace. O Romarinho faz o drible. Busca o cruzamento. Foi travada. Escanteio que favorece o Corinthians na pela direita. Romarinho que apareceu no Corinthians. Vindo do Bragantino na estreia contra o Palmeiras. Fez logo 2 gols. Na decisão da Libertadores na Bombonera entrou e fez o gol do empate. E o Douglas vai na cobrança. Levantamento. Marcelo Moreno tira. A bola fica no Carlos Eduardo. Moreno passa. Ele toca no Carlos do Marcelo Moreno. Edenilson está na marcação. Moreno tenta a jogada para Rafinha. Ele e o Ralf. Ralf recuando lá para o Cássio. Essa bola não é que ele foi tocar para o Cássio. E ele não é bom com o pé, Luiz, o Cássio. Já deu exemplos aí em jogos anteriores de não ser muito bom na saída com o pé, não. Essa bola é perigosa. Olha, 2 jogadores caídos. O João Paulo está com a mão na cabeça ali. E o Douglas... É o choque cabeça com cabeça. O Douglas está até com a mão no ombro ali. Respira fundo. O camisa 10 do Corinthians. A gente está revendo a jogada. É a do João Paulo. O João Paulo, na verdade... a orelha, porque depois, olha, o João Paulo até cabeceia o corpo ali do Douglas. Depois, na queda, o Douglas bate com o pé na orelha do João Paulo. E os dois estão sendo atendidos nesse momento. Olha, o Corinthians vem de uma invencibilidade de 9 partidas no Campeonato Brasileiro, né? 4 vitórias e 5 empates. No meio do caminho, o Corinthians perdeu para o Luverdense na Copa do Brasil. Mas no Brasileiro, há 9 jogos, o Corinthians não sabe o que é perder. A última derrota foi aqui no Pacaembu mesmo para o Atlético Mineiro por 1-0. O torcedor do Flamengo ocupando o seu espaço, como sempre presente. Normalmente... limitada pelo espaço, né? Ocupa o espaço destinado a ela. André Santos é outro que fez uma história bacana no Corinthians. Naquele momento que o time sai da Série B para conquistar a Copa do Brasil, com Ronaldo, fenômeno brilhando. Conquistar o Campeonato Paulista, a bolinha pinta na tela da Globo, tem gol acontecendo. O Felipe também participou desse processo. Olha, o Marcel abre o placar para o Criciúma. O Criciúma faz 1-0 sobre o Vitória da Bahia. A Vitória teve um começo bem contundente de Campeonato Brasileiro. Aí deu uma estagnada ali no meio da tabela, tem 22 pontos. Edenilson na cobrança do lateral, buscando o Romarinho. Falta do João Paulo sobre o Romarinho. João Paulo reclama um pouco. O juiz apitou e marcou a falta sobre o camisa 31. Felipe cobrando a falta, buscando o Pato. Dominou com estilo, mas o Paulinho estava atento. Deu um totozinho, a bola sai a lateral. Vai lá o capitão Fábio Santos para fazer a cobrança. Arremessando para o Douglas. Devolução, vai Rafinha. Despacha buscando o Carlos Eduardo e o Ralf. Viu bem no meio o Felipe. Aí trabalha com o grandalhão, o zagueiro do Corinthians, 1,90 m. Outro que veio do Bragantino para o Corinthians. Aí Ibson para Romarinho, vem queimando. Romarinho conseguiu amortecer. Tocou no Edenilson. Edenilson fez o cruzamento para o Wallace fazer o corte. Lateral para o Corinthians. Lá o Edenilson para a cobrança. Ibson. Evolução no Edenilson. Assistente está marcando a saída lateral que favorece o Corinthians. Aí Douglas. Protege, tenta o cruzamento para o Paulo Guerreiro. Chega para fazer o corte, o Chicão, mas está marcado o impedimento do Guerreiro. Mais um impedimento do Guerreiro. Marcado pela arbitragem, Renato Marcília. A impressão que fica é que está avançado. O lançamento é de longa distância, né? Ele vem correndo. Mas estava mesmo. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, refresque-se com mais 100 amigos na Copa.
lá João Paulo para a cobrança do lateral. Arremessando, buscando Marcelo Moreno. Levou com o braço ali o Moreno, já está marcando Luiz. a falta que favorece o Corinthians. Oi, Eric. Há pouco o Mano fez um sinal aqui pro Elias. Me parece que ele quer o Elias próximo do Luiz Antônio aqui, como se fizesse duas linhas de volante aqui, assim. Ele falou, foi até nesse lance que o Douglas recebeu a bola e lançou para o Guerreiro impedimento. Acho que ele quer o Elias mais próximo da marcação com o Luiz Antônio. Tá jogando aí o Edenilson. Guerreiro. Perdeu, se jogou, o juiz não foi na dele. Moreno. Protege ali do lado esquerdo. Felipe está na marcação. O lateral que favorece o Flamengo. O jogo começa truncado nesse princípio no Pacaembu. 17 minutos de bola rolando. Luiz. Oi, Mauro. Não sei se o Júnior concorda, mas entrevistando os jogadores do Corinthians essa semana, perguntando sobre a diferença do time com o Mano e agora com o Tite, a resposta de todos foi que esse time de agora marca mais do que marcava o time do Mano. Até porque tinha o Ronaldo na frente, o Dentinho, ele deixava esses dois mais soltos do que o Guerreiro, que ele pede mais para voltar, o Romarinho. Não sei se o Júnior concorda que basicamente é um time mais marcador hoje do que era o do Mano. Eu acho que até, Mauro, pelas características dos jogadores. Então, lógico, quando você tem um jogador como o Ronaldo, você praticamente o deixa na frente para que ele possa resolver as situações de jogadas ofensivas. Mas são bastante parecidos, né, os dois times, bastante semelhantes as duas formas de atuar. Corinthians que tem a melhor defesa do Brasileirão, sofreu apenas 7 gols, nós estamos na 17ª rodada. Aí o Paulinho, Carlos Eduardo se movimenta do lado direito, recebe o camisa 20 do Flamengo, tá aí o Carlos Eduardo, no meio André Santos, para Elias. Elias trabalha para Luiz Antônio. Joga na esquerda, chega João Paulo, tira bem o Romarinho, tentou a tabela com o André Santos. Felipe faz a proteção para a saída de Cássio, que sai para ficar com ela. Já passamos de 18 minutos, o Cássio mandou lá pro ataque direto, o Felipe só deixa a bola se perder pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco titular da seleção brasileira. Mano Menezes se levantou um pouquinho lá do banco de reservas. Ele está querendo que o Flamengo force o jogo aqui na direita. Ele está preparando uma jogada ali com o Paulinho, o Carlos Eduardo e o Rafinha. Ele quer que o Rafinha saia para o Carlos Eduardo entrar e receber a bola do Paulinho. Aí o Luiz Antônio virou na esquerda, ele ficou uma fera. Aí Carlos Eduardo, e a jogada vem para o lado direito. Paulinho se movimenta, Rafinha também. Aí recebe o Paulinho. O Rafinha passa do lado direito. Paulinho prefere trabalhar atrás do Carlos Eduardo. Rola para Luiz Antônio. Luiz Antônio para João Paulo. Agora chega o André Santos do lado esquerdo. A jogada também é forte, com os canhotinhos ali. André Santos, João Paulo. E às vezes se apresenta também o Carlos Eduardo, que agora está com o lado invertido, né? Agora tocada no meio com o André Santos. Luiz Antônio. Adiantando, tocando no Rafinha. Rafinha para Carlos Eduardo. Carlos Eduardo vai para cima da marcação. Rafinha passa na ponta direita, ele passa errado. Foi passar de pé direito, que não é o bom, acabou errando. Saída errada ali do Ibson para o Guerreiro. O Guerreiro abre os braços, dá uma olhadinha. O toque veio forte, é verdade, né? Mas eu tive a impressão que o Ibson fez um gesto para o Guerreiro se aproximar um pouco mais. Ele queria que ele viesse, né? Receber essa bola e fizesse o giro para receber lá na frente, para aproveitar o espaço que foi deixado, né, com a subida do João Paulo ali pelo lado esquerdo. Tem uma jogada boa do Corinthians, que é a entrada em facão, em diagonal do Romarinho. A gente vê que em duas oportunidades o Douglas segurou essa bola, porque ele estava já na posição um pouquinho avançada. É uma jogada perigosa porque exatamente a cobertura não vai dar tempo para chegar pela velocidade do jogador. Roubada de bola, Pato bateu mal pro gol, a bola vai pela linha de fundo. Só tiro de meta favorecendo o time do Flamengo. Vamos então aos reservas à disposição do técnico Tite no Corinthians. São esses os jogadores no banco de reservas. Júlio César, número 1, Alessandro 2, Igor 16, Kleber 3, Jocinei 32, Maldonado 14, Paulo Vitor 30, Emerson Sheik com a 11 e o Léo completando o banco. Aí você vê o Paulinho. Paulinho pela direita, tenta ir na telinha de fundo, fez o corte. Fábio Santos no chão, o assistente está marcando a falta. O Altemir Rasman já apontou que foi falta do Fábio Santos em cima do Paulinho.
É a falta que favorece o Flamengo ali pela direita. Viu bem o Altemir Hausmann, Marcília? É o pé. O pé do jogador do Corinthians trava o atacante do Flamengo. Ele tentou sair da jogada e não conseguiu, foi com o pé travado. Viu bem? Só ele para ver também, né? O árbitro onde estava a 30 metros de distância não ia conseguir ver. Foram 6 faltas cometidas pelo Corinthians, apenas 2 pelo Flamengo no jogo. Que tem essa falta ali, é um escanteio. Quando era garoto, eu via muito no rádio, escanteio de mangas curtas. Vai lá para fazer a cobrança o Carlos Eduardo. Tem um pouquinho de ângulo, apenas o Pato protegendo ali o cantinho do Cássio. Flamengo vai com todos os grandalhões. Carlos Eduardo vem na cobrança. O Flamengo tem essa cobrança de falta ali na direita. Veja o levantamento do André Santos. Chegou para fazer o corte lá atrás. O Gil, na sequência, Luiz Antônio na dividida. A bola, André Santos está marcado o impedimento. Quando a bola veio na direção do André, o assistente estava marcando a volta do André Santos. Nessa cobrança de falta, ele, quando voltava, foi flagrado o impedimento. Nesse banco corintiano que você citou agora, tem 3 jogadores que estiveram no Flamengo, né? Maldonado, o Emerson e o Alessandro, que surgiu para o futebol no Flamengo, 10 anos de Gávea, dos 13 aos 23 anos, esteve no Flamengo. A gente está revendo o lance do impedimento, Mauro. Você destacava esses números aí, né, de lados invertidos. Nós tínhamos uns 7 jogadores do Flamengo impedidos, mas o André Santos não estava, Renato? Não, mas estava assim. Estava, a gente estava na mesma linha ali no tiratema. É o que estava menos impedido, digamos assim. Rafinha. Passou o Carlos Eduardo. Recebe o Carlos Eduardo. Toca mais ali à direita agora para o Paulinho. Paulinho para Elias. Elias na esquerda. Se movimenta para fazer o domínio. O André Santos toca no João Paulo. Devolução no André. De novo o João Paulo. Moreno passa na ponta esquerda. Aí domina Marcelo Moreno. De novo André Santos. Está lotado o Pacaembu. Está bonito o Pacaembu. E o João Paulo dominou. Fez um cruzamento para Carlos Eduardo. E recebe na direita. Rafinha está na boca do gol. Moreno também. Carlos Eduardo marcado. Tentou o drible sobre o Fábio Santos. Cruzamento para o Moreno. Exagerou na dose. E a bola foi pela linha de fundo. É só reposição para o Cássio. A gente está revendo dar o lance do impedimento de novo. Vamos ver agora. O Marcília tem razão. Tem um tornozelo impedido, Renato Marcília. Não, mas quem recebe está mais impedido. Não é aquele que estava no tornozelo. O André Santos que está mais 1 metro para perto da linha de fundo. Romarinho protege do lado esquerdo. Se movimenta o Douglas. Romarinho adianta para o Douglas. Calcanhar para o Romarinho. Cruzamento, fechou. Pato! Olha o Romarinho e o Douglas, o calcanhar. Aí ele tira o Paulinho. Vem o cruzamento, é na medida. O Pato tem que se esforçar para conseguir botar no fundo da rede. Quinto gol de Alexandre Pato. Quer ouvir a massa corintiana? A massa responde com um grito de olê, olê, olê. Pato, Pato. Corinthians abre o placar no Pacaembu. Exatamente na inversão. O Romarinho de um lado, o Pato foi para o outro, tudo funcionou, Júnior. Por isso que ficou o Romarinho livre aqui pelo lado esquerdo. A bola foi na cabeça do Guerreiro, que fez esse desvio, né? E o Pato chegou pelo lado de lá como se não tivesse nenhuma marcação, né? Eu só não sei. Elias saiu na cara do gol, Cássio, Rafinha. Chega Edenilson e tira dali. João Paulo tentou ajeitar de sola de pé para o corte do Felipe. Eu só fiquei na dúvida se o Romarinho tentou chutar no gol ou então fez o cruzamento. Romarinho do lado esquerdo de novo. Se movimenta o Pato, ele tentou para o Guerreiro. Chega Chicão. Está jogando com o Carlos Eduardo. Aí o Rafinha. Ganha do Fábio Santos. Ganha do Ralf. Está no chão. E vai ter o primeiro cartão amarelo no jogo para o Ralf, Renato Marcília. É que o jogo está tranquilo. Talvez em outra situação ele não desse o cartão. Ele está dizendo que foi a primeira falta que ele fez no jogo. É que, como tu costuma dizer, olha,
é um ponto fora da curva. Estava todo mundo jogando em determinado diapasão, ele saiu fora, levou o cartão para estabelecer o limite, né? No lance anterior, o Rafinha estava em posição irregular, mas ele sentiu que estava e caminhou, voltando normalmente, para deixar o Elias entrar em posição legal. E Luiz Antônio vai para a cobrança da falta, ele faz o levantamento, o Moreno deixou passar, bola fica no Rafinha. Um totozinho para o meio da área, mas esperto o Cássio saiu para fazer a defesa. Revenge, hoje, logo depois do Fantástico. Edenilson está jogando com o Y. 27 minutos do primeiro tempo, já tem show do intervalo. Por enquanto, uma tarde de domingo econômica nos gols. Maracanã segue 0 a 0 entre Botafogo e São Paulo. E também no Alto da Glória, em Curitiba, Coxa e Internacional 0 a 0. Criciúma vai ganhando do Vitória por 1 a 0. Marcelo Moreno sentindo ali probleminha na nuca. Já se levantou. Ajeitou ali a cabeleira, o Marcelo Moreno. E o Wallace vai na cobrança. Bola curtinha para o Chicão. Fábio Santos, cortou mal. Carlos Eduardo. Rafinha. Aí vem o Rafinha. Pé direito, cruzamento para Marcelo Moreno. Gil se antecipa, evita a saída pela linha de fundo. O sinal vem jogando muito, Gil. Vai se transformando em ídolo da torcida corintiana. Carlos Eduardo. Marcelo Moreno se movimenta pelo meio. Lá na esquerda, João Paulo, bola para ele. André Santos se manda do lado esquerdo, ele toca no meio para Elias. Devolução para o João Paulo, chega Ralf rasgando no interior da área corintiana. Aí o Wallace, de cabeça, Y, subiu, o toque não foi muito legal, Edenilson completa. Aí a bola fica com o Guerreiro. O Guerreiro tenta sair jogando do lado direito, Y. Devolução para o peruano. Aí Guerreiro. Douglas se movimenta pelo meio, é desarmado pelo Luiz Antônio, lateral que favorece o Corinthians. O Corinthians está entre os times que menos perderam no Campeonato Brasileiro. A gente está revendo a jogada. Olha, o Carlos Eduardo faz que não quer jogar para o Elias em condições, vindo de trás para o Cássio fazer a defesa. E o gol do Corinthians, Romarinho, Douglas, calcanhar, Romarinho. Aí você vê como a posição do Pato é legal na hora do cruzamento do Romarinho. Acho que eu fiquei com sensação de cruzamento agora. Cruzamento, Luiz, foi cruzamento. Agora deu para ver de um outro ângulo, né? Ele não tinha nem como chutar essa bola em gol com força, porque a bola estava embaixo do corpo dele. E a finalização do Alexandre Pato, 5 gols no Campeonato Brasileiro. Com o de hoje, o Alexandre Pato. Tá com um corte de cabelo diferente, tem a impressão até que ele botou uma tintazinha ali no topete. Tem um topete ali o Alexandre Pato, tem uma cor diferente. É o jogador galã do Corinthians, o Alexandre Pato. Edenilson. Douglas. Adiantando para Romarinho, deixadinha. Chicão faz o corte e está jogando com o Rafinha. Se esforça o Rafinha. De pé direito de primeira buscando o Marcelo Moreno, mas o Altemir Rama está marcando impedimento do Marcelo Moreno. Quando a bola chega, você em casa provavelmente fala, nossa, mas o Moreno estava bem para frente, mas e no início da jogada? Por isso a nossa câmera vai buscar exatamente, que o Rafinha é muito inteligente. Ele percebeu o Marcelo Moreno, mas ele estava voltando, Marcelo. Eu achei que quando ele voltou, ele já não estava mais. Quando a bola sai da posição dele, ele já havia voltado uma fração de segundo antes. Guerreiro se precipitou. Douglas perdão, Renato. Tá parado o jogo de novo, porque tem impedimento no ataque do Corinthians. Nessa triangulação ali, olha, o juiz está com a mão esquerda levantada. Isso significa o tiro livre indireto. Não vale gol direto dessa cobrança. Se ela passa e o Cássio deixa entrar lá, não vale. Vamos ver os jogadores à disposição no banco do Flamengo. São muitos agora, né? Com um tempão o banco de reserva. À disposição do Mano Menezes. Corinthians vem para o ataque, Flamengo recupera a posse de bola. Paulo Vitor e César, que são goleiros. Gonzalez, Samir, que são zagueiros. Adrian, que é meio campo. Gabriel, que é meio atacante. Fernando também. Nixon é atacante. Diego Silva, volante. Bruninho, meio atacante. São os jogadores à disposição do Mano Menezes no banco de reservas do Flamengo. André Santos. Aí o Wallace. Já tem o show do intervalo. Você vai ver os gols da rodada. Botafogo e São Paulo, por exemplo, no Maracanã segue 0 a 0. Romarinho. O Fábio Santos fez uma espécie de uma proteção. O Romarinho inteligentemente percebeu, se aproveitou dessa parede e deu um toque para frente na sequência lateral para o Corinthians.
lá o Fábio Santos. Diga, Eric. Perdão, Luiz, o Mano está especialmente irritado hoje assim com o time, pelos erros assim de passe. Vai lá, Luiz. Vai chegando ali o Wallace. Estou contra o corpo do Romarinho, a bola ficou no Paulinho. E o lateral favorece o Flamengo. Você estava dizendo que ele está preocupado com erros de passe também, Eric? É mais do que preocupado, ele está irritado mesmo, Luiz. Até agora o Carlos Eduardo dominou mal a bola, ele ficou mostrando que tinha que ter dominado com o lado do pé. Enfim, ele está muito irritado, Mano, hoje aqui. Ele ficou já irritado na jogada que redundou, a origem da jogada que redundou o gol do Corinthians, que foi exatamente o Guerreiro dando a cabeçada livre para o Romarinho iniciar a jogada. Luiz Antônio, André Santos, Elias, Rafinha, dominou no esforço, Rafinha, botou na direita para Carlos Eduardo, Carlos Eduardo vai para cima do Fábio Santos, tenta o drible, linha de fundo, pé direito é quase cego, Fábio Santos trava na hora certinha, escanteio que favorece o Flamengo lá pela direita. Aí o Fábio Santos hoje com a braçadeira de capitão e a fiel presente, público médio no Pacaembu de 28 mil pessoas ao longo do ano, impressionante, sempre o Pacaembu lotado. E vem cobrança de escanteio. Você vê a movimentação do Rafinha. André Santos faz o levantamento. O Cássio vai saindo. De soco, tirou dali. A bola ficou no Luiz Antônio. Luiz Antônio protege, traz para o pé direito. Fez o levantamento buscando Elias. Altemir Hausmann está marcando impedimento. Talvez do Elias, porque ele fez uma parede, uma barreira. O Massila pode interpretar isso para a gente. Se ele tiver impedido, ele participa do lance, impedindo a progressão do corintiano, não? Mas ele participa, ele vai dar o corpo para o jogador do Corinthians e tira o jogador do Corinthians da jogada, ou seja, ele interfere. Altemir Hausmann é aquele bandeirinha, acho que foi no Corinthians e Santos, né? Que ele entrou ali exatamente embaixo do seu vídeo, onde está o Fábio Santos ali para marcar, fazer o círculo com spray, e foi ovacionado pela torcida corintiana aqui no Pacaembu na Libertadores. O Mano reclamou agora do Elias, falou, ô Elias, pô, uma jogada dessa, se você é impedido, vai participar, jogada nossa. A bola estava alta mesmo, se ele fica quietinho, a bola chegaria na direita. Tem razão, Mano, nessa observação feita por ele. São 3 impedimentos para cada lado no jogo. Você vai curtindo os números da partida. Com informações para enriquecer ainda mais a transmissão na Globo. Deixar cada vez com mais detalhes, avanços tecnológicos. O que de melhor a televisão pode mostrar para você, você tem na Globo, nas transmissões do futebol. Carlos Eduardo, roubada de bola, tocou no Elias. Elias, fica Ralf na marcação, bola para o André Santos. João Paulo passa lá no alto na esquerda. O André acaba desarmado. Ralf, Douglas, linda bola para Alexandre Pato. Pato, driblou o Felipe. O gol tá aberto, o Guerreiro tá pedindo, ele bateu direto. Gol! Do Corinthians! Outra vez, Alexandre Pato. Tirou o Felipe, o Guerreiro levantou o braço e ele manda direto pro fundo da rede. Bolaça de Douglas. Aí o Pato sai do confronto físico, deu uma olhadinha, buscou no campo visual o que acontecia no meio da área. Dá uma olhadinha, opa, bateu pro gol para estufar de mansinho a rede rubro-negra e sair na misteriosa comemoração da máscara do Pato. Segundo dele, 6º no Brasileiro. 2-0 para o Corinthians. Pato Cruz bateu pro gol ou queria o Guerreiro? Não, bateu no gol. Inteligente ele. Não era fácil não, viu, Luiz? Pela posição que ele estava, a forma até desequilibrada quando ele driblou o Felipe para dar continuação à jogada. É aquele problema que eu tinha falado anteriormente do lado esquerdo, quando vai à frente o João Paulo, que termina deixando o buraco. Principalmente porque o Wallace e o Chicão não são de velocidade. Quer dizer, com isso, fatalmente vai levar vantagem sempre. Tanto o Pato quanto o Romarinho, se tiverem essa bola, essa oportunidade, com esse espaço deixado pelos jogadores do Flamengo nas 2 laterais. Cartão amarelo agora para o Rafinha. Ele fez uma falta marcada pelo assistente e foi punido com o cartão amarelo. A falta aconteceu e aí ele fez um teatro. Não teve alternativa o Wilton Pereira Sampaio se não mostrar o cartão amarelo para ele.
Canta feliz da vida a torcida corintiana no Pacaembu. Daí a confirmação do cartão para o Rafinha. Não estava pendurado o Rafinha, não. Só o Elias pendurado no Flamengo, Luiz. Corinthians que enfrenta o Internacional no meio de semana lá no Rio Grande do Sul. E o Flamengo tem um confronto contra o Vitória. São os jogos da rodada de meio de semana, este meio de semana, com o Brasileirão em ação para você. Romarinho. Chega Chicão, lateral que favorece o Corinthians. Globo, a gente se liga em você. Skol, novas garrafas que viram objetos de decoração. A gente estava vendo o cartão do Rafinha, agora o Carlos Eduardo deu uma pegada no Douglas ali. Isso não era para cartão, hein, Renato Marcílio? Também só travou, né? Não chegou a dar o biquinho, como se chama. Ele fez só a trave. Acho que em determinadas circunstâncias a advertência verbal fica de bom tamanho. Romarinho, Fábio Santos, vai no fundo, cruzamento, Elias na primeira trave. Vai brigar pela posse de bola, o Y com falta no entendimento do Wilton Pereira Sampaio. Vou dar uma informação aqui de velocidade para você, Mano Menezes. Segue reclamando agora com o Altemir Hausmann e com o quarto ato, na direção dos dois ali, né? Ele não gostou da marcação dessa falta no Douglas. Mauro, a gente tá vendo aqui as velocidades. Olha, o Pato chegou a 34 km. Isso é um arranque mesmo, né? O Edenilson a 31 e o Wallace do Flamengo. Aí na hora da corrida do gol, né? Também tem um zagueiro que tem que correr muito. Chegou a 31,4 de velocidade máxima. Até 6 km por hora. Você tá andando. E aí, de 6 a 8 está no trote, né? A 9 está no trote e a partir de então a gente tem as arrancadas, as corridas para valer. Aí o Chicão. O Mano chegou agora no quarto árbitro e falou: o Altemir Hausmann é muito mascarado, é isso que ele é, muito mascarado. Então o Mano hoje está, como eu já tinha dito, especialmente irritado com o time, já tomou 2 gols, agora é com o Altemir Hausmann, está sobrando para todo mundo aqui embaixo, Luiz. E o Alexandre Pato se transforma no nome do primeiro tempo, fez os 2 gols do Corinthians. E o segundo nesse chute ali, já com o goleiro fora do gol, lembrou um dos primeiros gols do Alexandre Pato pela seleção brasileira. Aquele foi até mais difícil, que ele estava mais O próximo. primeiro, né? Foi o primeiro, né, Mauro? Tava estreando, inclusive, né? Ele estava estreando na seleção, fez aquele gol, não? Foi um gol lindo, realmente. Ele estava rente à linha lateral, era mais difícil, era mais distante. E foi um toque mais longo do que esse de hoje aqui no Pacaembu. E amanhã ele completa 24 anos. É um menino, Alexandre Pato. André Santos, bem desplugado do jogo hoje o André. Pato faz o levantamento por o Guerreiro, a bola fica diretamente nas mãos do Felipe. Já sai jogando aí com o Paulinho. Paulinho no meio para Luiz Antônio. Se apresenta Carlos Eduardo. O time do Corinthians muito fechado, muito consistente, as suas linhas de marcação muito próximas. Em nenhum momento, né, a gente vê desequilíbrio da equipe, né? Quer dizer, ela é muito bem treinada, né? Ela joga naquele espaço, Luiz. Ela não faz nem a marcação aqui em cima, né? Ela faz de intermediária a intermediária, aqueles famosos 30 metros, né? Que os treinadores querem, as 3 linhas, né? Ataque, meio e a defesa. Com isso fica realmente difícil. Se você não imprimir velocidade quando rouba essa bola para tentar pegar fora de posição, depois que ela está montada ali, realmente é bastante complicado furar esse bloqueio. Pato faz o giro, protege, foi desarmado pelo Luiz Antônio. Carlos Eduardo, Elias, Rafinha, se manda o Paulinho na velocidade pela direita, a bola do Rafinha foi curtinha demais, recupera o Corinthians. Você viu que a inversão que o Tite fez, colocando o Pato um pouco para o meio, e o Romarinho aqui para exatamente cortar um pouco as jogadas que no início do jogo teve com o Paulinho e o Rafinha por aqui. O Romarinho se preocupa, na verdade, também, quando o Flamengo tem a bola, de acompanhar o Paulinho até o final da jogada. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, Listerine, dentes 3 vezes mais brancos. Vai jogando o Flamengo pela direita com o Paulinho. Aí Elias, Douglas na marcação, veja a marcação do Corinthians impressionante, parece que tem mais jogadores de branco. Bola com o Guerreiro. Guerreiro também voltando aqui do lado esquerdo, toca no Romarinho, Romarinho para Douglas. Douglas tentava o Guerreiro, chegou o Wallace.
No meio do caminho, a bola toca na canela direita do Wallace, que sai jogando com o Moreno, passe errado. A irritação do Mano só vai aumentar. Alexandre Pato para o Ralf. Ralf para Romarinho. O Romarinho para Guerreiro. Trabalha com o Fábio Santos. Joga no Ralf. Curtinho no Fábio Santos. Valorizando a posse de bola o time do Corinthians, que não tem feito muitos gols, não. Aliás, o Corinthians não faz mais de 2 gols no mesmo jogo desde abril. Tem sido econômico nos gols. Começou a rodada como o segundo pior ataque, né? Aí ontem o Bahia fez 2 gols. Ele estava empatado com o Bahia, com o São Paulo e com o Atlético Mineiro. Torcida já grita olé no Pacaembu. Globo, a gente se liga em você. Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. O torcedor do Corinthians gostou da troca de passes. Vai esperar o momento certo de fazer uma jogada de mais velocidade, mais agressiva, buscando o gol diretamente. Moreno. Luiz Antônio para Elias. Elias no meio para Carlos Eduardo. De cabeça para Paulinho, não domina. Lateral para o Corinthians do lado esquerdo. Corinthians hoje, torcedor do Flamengo está evidentemente preocupado, não está gostando do que vê. E a gente vê um Corinthians, esse Corinthians atual, em estado puro, né, Júnior? Muito consistente, sabedor do que busca, do que quer, do que tem que fazer taticamente. Na verdade se reencontrou, né, Luiz? Novamente essa equipe, né? Já tem uma forma de jogar, já tem uma filosofia implantada. E principalmente tem alternativas, né? Você vê, hoje não está jogando o Danilo, ele botou uma posição com 3 homens de frente. Quer dizer, você tem o Douglas novamente em grande forma, vai você. Douglas dominando ali pela meia direita, trouxe para a perna esquerda, tocou no Romarinho. O Romarinho tentava um toque de letra para o Paulo Guerreiro. Ele já até olhava na direção do Guerreiro, mas o toque não saiu. O Flamengo tenta o contra-ataque com o Paulinho. Um raro momento de um pouco mais de espaço. Não muito, é verdade. André Santos. Luiz Antônio já se recompôs inteiro o Corinthians. Exatamente. Você deu 10 segundos, 15 segundos é o tempo suficiente para a equipe já se coloque novamente da forma como vem sendo treinada. Carlos Eduardo. Moreno no meio pedindo. André Santos também. Ele toca no Elias. Elias tentou a jogada de efeito ali para o Rafinha. Aí o Gil, ele sobe, a para de cabeça. Aí Guerreiro. Atrás do Ralf. De novo no Guerreiro. Douglas, Ralf. Valorizando a posse de bola. Vai sobrando o Corinthians no primeiro tempo no Pacaembu. Fábio Santos para Guerreiro. Guerreiro protege. O Ralf ficou no chão. Ele tocou no Fábio Santos. Ralf, Romarinho. Fábio Santos. De novo Romarinho. Enlouquece a Fiel no Pacaembu. E o Ralf para o Pato. Dominou no ombro. Aliás, o bloco que surgiu no Internacional fez uma embaixadinha de ombro no Mundial lá no Japão. E foi se notabilizando por essa habilidade o Alexandre Pato. Vai jogando o Flamengo com o Wallace. Aí Luiz Antônio. Vai terminar o primeiro tempo, 44:50. Vamos nos aproximando dos 45 minutos. Teremos apenas 1 minuto de acréscimo. E a falta sobre o Luiz Antônio. 52% de posse de bola para o Corinthians, 48% para o Flamengo no primeiro tempo. 4 finalizações do Corinthians contra 3 do Flamengo. Mas de jogada de gol mesmo, só aquela do Elias, né? Ele entrou, o resto não teve. O Corinthians teve muito mais objetividade. Paulinho, aí o Chicão. Os últimos 30 segundos, já o show do intervalo para você. Elias. André Santos, Rafinha na direita. André tentou levar pelo meio. Aí tocou no Carlos Eduardo, clareou, levou para o pé esquerdo. Rolou na ponta esquerda, João Paulo domina. Edenilson está na marcação. João Paulo tenta levar para o fundo, cruzamento. Cássio vai lá para evitar a saída pela linha de fundo. Altemir Hausmann. Altemir Hausmann não, na verdade tinha um assistente de linha de fundo em cima da linha. O Altemir ia correr, até parou. Por sinal deve ser terrível para eles. Um jogo tem, outro não tem. Apita Wilton Pereira Sampaio. Fim de papo no primeiro tempo de Alexandre Pato. Ele fez os 2. Corinthians 2, Flamengo 0 no Pacaembu. Já no nosso show do intervalo você vai ter as principais imagens dos outros jogos. Pouquíssimo, um gol apenas, né? O gol do Criciúma sobre o Vitória.
Nos outros 2 jogos, Coritiba e Internacional, Botafogo e São Paulo, 0-0. Os nossos repórteres não entram no campo de jogo. Eles se posicionam exatamente na saída dos jogadores do campo, que aqui no Pacaembu é lá atrás do gol. Eles estão chegando por lá, os craques. E os nossos craques, Mauro Naves e Eric Faria, esperando pelo Alexandre Pato aqui, vamos ouvi-lo. Não, eu faço pro time. Tento fazer pro time. As coisas sempre melhores pro time, porque é nos treinamentos, então todo mundo junto, então ainda mais. E essa comemoração? Qual? Essa aí do dedo no rosto, o que é? Fala aí, vai. Vamos saber, vamos saber. Tá falando no aniversário. O Alexandre Pato aqui não querendo dizer o porquê dessa comemoração com a mão no rosto. Eric. Ouvi aqui o Chicão aqui. Tá faltando isso. E a gente marcar um pouquinho mais. A gente tá assistindo o Corinthians jogar, não pode. A gente sabe da qualidade da equipe deles. A gente tem que agredir um pouquinho mais a marcação. Tentar fazer o primeiro gol e tentar empatar. Tá aí a palavra do Chicão, Luiz Roberto. Valeu, Eric Faria. Uma roubada de bola em 9 roubadas de bola do Flamengo. Uma do Chicão. A gente tá vendo aí o Maldonado, que é mais um que passou, né, pelo Flamengo. Esteve no Flamengo, foi campeão brasileiro no Flamengo. E hoje atua no Corinthians, está no banco de reservas. Ontem foi um sábado que emocionou o Brasil inteiro. E você pode continuar fazendo sua doação para o Criança Esperança. 0500 2013, mudando apenas o final. Para doar R$ 7,00, 007. Para doar R$ 20, final 020. E para doar 40, final 040. Você deve ouvir a mensagem no telefone até o fim para que sua doação esteja computada. Outros valores no criançaesperança.com.br. Em 28 anos de campanha, mais de 4 milhões de crianças e de adolescentes brasileiros já foram beneficiados pela campanha. Mais de 250 milhões já foram arrecadados no Criança Esperança. Daqui a pouco, vamos seguir trazendo o melhor do domingo no futebol no nosso show do intervalo. Globo, a gente se liga em você.